Bom dia! Olá, pessoal. Vamos iniciar mais uma live, entrevista com alunos de telemedicina na prática. E essa é a nossa live de número 2. Sejam muito bem-vindos à série de lives especiais que antecedem o workshop de telemedicina na prática. Eu sou o Asdrubal, sou médico e professor universitário, e aqui, nesse podcast, nessa live, nós discutimos estratégias para aplicar a telemedicina na prática com segurança e ampliar os atendimentos, mesmo que você esteja começando do zero. E o tema de hoje é a entrevista com alunos do curso de formação Telemedicina na Prática. Seja muito bem-vindo, Marcelo Schweller, e agradeço por ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje conversando, né, sobre, né, suas impressões sobre a telemedicina, como as suas impressões também como aluno do curso de formação Telemedicina na Prática. Bom dia, Marcelo, Drubal. Bom dia, é obrigado. um prazer em falar contigo de novo. Obrigado pelo convite. E sempre que você fizer outros convites assim, eu vou comparecer. Tá certo, obrigado, Marcelo. Então, Marcelo, para o pessoal que não te conhece, se você quiser fazer uma breve apresentação de qual cidade você é, né, sobre a sua especialidade, sua atuação, fique à vontade. Obrigado, Asdrubal. Eu sou Marcelo Schweller, sou médico pneumologista aqui em Campinas, São Paulo. E meu foco na pneumologia é em cessação do tabagismo. Faço pneumologia geral, mas com foco em cessação do tabagismo. E mais recentemente, comecei um projeto de mentoria de carreira para médicos, para ajudar os médicos a reconstruírem a relação deles com a medicina e adequar o número de plantões na vida e assim por diante. Eu estou aqui falando com o Marcelo, e, Marcelo, preciso que você mande um convite lá para aceitar entrar no Instagram, para você entrar lá. Acho que a gente, Estou aqui no Instagram, não vi nenhum convite, deixa eu ver se eu consigo MD pedir para você Expert, me. você Ah, eu estou solicita. dentro da, eu tô vendo a live já. Isso, aí você solicita lá, isso, Aí achei. achou. Isso, então vamos reapresentar o Marcelo agora aqui no Instagram. Vamos lá. Então, bom dia, pessoal. Vamos fazer uma reapresentação aqui do Dr. Marcelo, nosso convidado. Você vai ter que inverter a câmera, Marcelo. Isso, perfeito. Então, tá certo. Então, Marcelo, por favor, pode se reapresentar aqui para o pessoal no YouTube, no Instagram. Vamos lá, pessoal. Já me apresentei aqui no YouTube, que está nessa câmera. Agora vou me apresentar aqui no Instagram. Bom dia a todos. Eu sou Marcelo Schweller, sou médico pneumologista em Campinas, São Paulo. Eu faço pneumologia geral, mas com foco em cessação do tabagismo. E tenho um outro projeto, um outro programa, que é de mentoria para médicos, para ajudar o médico a reconstruir a relação dele com a medicina, adequar o número de plantões e ter uma relação com a profissão mais saudável. Legal, Marcelo. Então, pessoal que está aqui acompanhando a gente no Instagram, nós também estamos no YouTube, no canal MD Expert, no YouTube, Asdrubal MD Expert, lá no YouTube. Lá tem um chat, vocês também podem participar, mandando comentários, fazendo perguntas, e aqui no Instagram também. A gente vai ficar olhando aqui mais na câmera que está no YouTube, mas vamos estar juntos aqui no Instagram. E então, Marcelo, muito interessante, né? Você falou da questão do cessação de tabagismo, né? A gente vai falar sobre isso também. Como você utiliza a telemedicina nesse seu programa, né, de cessação do tabagismo? Mas antes, vamos continuar a introdução às pessoas, né? Também e o assunto. Como é que você me conheceu, né, dentro desse mundo aí da telemedicina? Eu tinha, no começo da Covid, eu estava um pouco resistente com a telemedicina, não era algo que estava natural para mim, mas os meses foram passando e eu percebi que eu estava deixando uma possibilidade grande de atuação minha, porque minha especialidade ficou muito em evidência, né? E eu também estava diminuindo a possibilidade dos meus pacientes terem meu atendimento e de novos pacientes terem um atendimento no momento em que o atendimento presencial ficou tão prejudicado, né? Demorei um pouco, mas quando eu percebi isso, eu comecei a me atualizar, comecei a pesquisar sobre telemedicina, a correr atrás de assinatura digital, né? E de entender como funcionava. E uma noite eu me deparei com um livro que chegou para mim, não lembro se foi no Instagram, acho que apareceu, de alguma forma chegou para mim um livro que resumia quase tudo do que eu tinha demorado semanas para estudar
e era um livro do Dr. Asdrubal sobre telemedicina, e era um momento em que você ainda não tinha o curso, né, digital, e tinha só o livro, e a partir desse livro a gente começou a conversar, né, eu dei feedback sobre o livro para você, a gente começou a conversar, ficou amigo, você já me visitou aqui em casa, então foi a partir do seu livro de telemedicina e a gente passou a ter uma amizade muito legal, uma história legal de amizade que começou na internet e chegou na vida real. Pois é, né? Essas são as coisas interessantes aí desse momento que foi de isolamento social, mas também trouxe novas oportunidades, né? A questão das facilidades que a gente tem hoje com a tecnologia, da comunicação à distância, e de fazer uma amizade à distância e depois até, né, ir na casa, né, da pessoa que me ajudou muito aí também a montar e elaborar o curso, né, Telemedicina na Prática. Obrigado, Marcelo, por você ter, né, dado essa oportunidade também da gente conversar aquela vez lá, né, que eu falei, opa, quero conversar com ele ali, e aí a gente marcou um meet, né, para bater um papo, né. E antes, assim, dessa rotina, né, que você foi introduzindo a telemedicina no seu dia a dia, como é que você estava, assim, no seu consultório, né, antes da telemedicina, né? Era um momento em que eu dividia meus esforços assim na profissão entre o meu consultório e o meu trabalho como médico e professor numa universidade aqui na Unicamp, onde eu trabalhei durante muito tempo. E no meu consultório, eu já estava me dedicando mais a ele há alguns anos, né? E as coisas estavam indo bem, estavam indo de uma forma adequada. E eu acho que essa é uma coisa interessante, que eu acho que tem muita importância no nosso tema de hoje, que é, assim, eu não estava com grandes dificuldades, mas acho que aqui no Instagram saiu alguma coisa, Uhum. caiu, vou chamar de Ah, novo aqui. tá. Uhum. Voltei. Então, quando a gente está, de certa forma, confortável, uma situação que está indo bem, a gente às vezes não para perceber que tem coisa para melhorar, né? E acho que foi esse o caso meu com a telemedicina. Então, o consultório estava indo razoavelmente bem, as coisas estavam funcionando, e eu não parei para entender que aquele era um momento de já começar a estudar, a fazer e me aprimorar na telemedicina. Então, esse é um aprendizado que eu tive com isso, que nem sempre quando as coisas estão indo bem, significa que elas estão indo da forma como elas deveriam, elas podem ser melhores, Uhum. e a gente sempre precisa estar em desenvolvimento, em crescimento. Eu aprendi muito com isso. É, isso daí é uma questão, né? Às vezes quando as coisas estão boas, tudo, né? Tá tudo legal, tal, mas aí gera parece que fica acomodado, né? E para algumas pessoas que gostam de desafio, essa questão de acomodação pode gerar também um incômodo, né? A pessoa começa a ficar procurando um sentido nas coisas, né? Mesmo que está tudo muito bem, né? E isso aí, Marcelo. Mas bem interessante que você colocou. E eu acho que essa questão da telemedicina, ontem também conversando com o Camilo, né? Foi muito legal nas conversas. Ela deu uma virada, né, de chave, de mindset para muitas coisas, né, na nossa carreira, né? E até você também viu essa questão da carreira e foi para o lado da mentoria, né? Para os médicos que querem também dar uma agitada aí, uma mudada no rumo da carreira, né? Médica, né? Então, acho que veio a partir daí também, né? Tem a Dessa ver com questão isso, aí. e eu acho que a telemedicina vai ajudar, além de ajudar muito os pacientes, né? Ajudar muito no acesso, facilita muito o acesso ao médico, o paciente vai ter muito mais possibilidade, alternativas de médicos para ele escolher, né? Escolher quem ele realmente quer como médico. E vai dar muita oportunidade para o médico também, que pode trabalhar sem precisar estar 100% do tempo numa sala alugada ou comprada. E eu acho que a telemedicina abre muita oportunidade para o paciente e para o médico. E quando eu percebi isso, ficou claro que eu tinha que me desenvolver nela, porque não é Uhum. uma coisa só boa para o médico, nem só boa para o paciente. É necessária para os dois, na minha opinião, hoje. É. E você tem, assim, antes de começar, né, a telemedicina, você até falou um pouco, né? Quais eram os seus principais medos, objeções, inseguranças, né, em relação à telemedicina? Acho que a primeira coisa que todo médico se preocupa, né, quando vai começar algo novo,
é a questão da legalidade, né? Se aquilo é permitido ou não é permitido e como que isso funciona. E primeiro eu tinha dúvidas em relação a até onde poderíamos ir com a telemedicina, né? Então nem sempre é algo fácil e até o seu livro e depois o seu curso ajudam muito nisso, aí esclarecem mesmo. Nem sempre é fácil você entender qual que é o limite daquilo, né? Então, tem muitas dúvidas, tem muitos questionamentos que duraram meses, que é se poderia ou não fazer a consulta, se poderia ou não fazer a primeira consulta, né, de um paciente que você não conhece, se você, que tipo de medicamento você pode ou não pode prescrever de forma digital. Então, tem uma série de peculiaridades que nem todas estavam claras no começo. Então, o que eu senti foi essa insegurança de começar alguma coisa que não estava claro para mim o que eu podia e não podia fazer. E mesmo quando eu fui atrás, daí que veio uma grande importância assim do contato contigo, para mim, quando eu fui Uhum. atrás, algumas coisas eu entendia, então para mim tinha ficado claro que a telemedicina naquele momento estava permitida, a teleconsulta, né, fazer uma consulta online, 100% online, mas alguns detalhes não ficavam claros para mim, mesmo quando eu ia atrás da legislação. E, essas eram as minhas era a minha principal insegurança. Eu não tive, no começo, eu não tive a objeção que outros colegas eu sei que têm, que é em relação à qualidade da consulta, porque Uhum. eu acredito que a gente consegue, de forma muito parecida com o presencial, ter um contato realmente válido, legítimo com o paciente. Tanto que, há muitos anos, fora da medicina, é, as chamadas de vídeo por vários aplicativos, né, vários softwares, foram a salvação de famílias que tinham pessoas em países diferentes ou em lugares muito diferentes do país e até comemorando o aniversário juntos, mas em outros países, né, cantando juntos e então eu já percebia que a relação com o paciente online provavelmente não seria um problema e depois isso se confirmou para mim. Uhum. Então, isso é algo interessante. Minha objeção era mais em relação aos limites, até onde é permitido, o que eu poderia ou não fazer, o que era seguro ou não fazer. E outra coisa que é interessante também é quando a gente começa a fazer algo novo, mas só a gente está fazendo, não tem contato com outras pessoas, isso também gera uma certa insegurança. A partir do momento que você começa a falar com um colega que está fazendo, outro, e você consegue reafirmar, né, que você está fazendo algo que está ok, ou também, ó, essa experiência aqui que eu fiz não é o caminho, né, talvez eu tenha que mudar isso, né, porque as pessoas estão fazendo de outra maneira, né, então é importante também, né, esse contato com outras pessoas que fazem algo, né, aqui também a gente está falando da telemedicina, né, mas poderia ser uma atividade esportiva nova, né, um novo jogo, vamos dizer assim, né, então, a pessoa tem que ter contato com as pessoas. Por isso é importante, né, também os grupos, né, de colegas, né, o networking, né, Com de certeza, pessoas que fazem a a gente mesma às coisa. vezes a gente resiste um pouco à ideia de que a gente é influenciado por quem está perto de nós, né? Mas não tem Hum, como resistir a isso. Você pode resistir, mas você será influenciado por quem está próximo de você, né? E hum, naquele momento, eu não tinha pessoas próximas a mim fazendo telemedicina e, e isso me atrasou, né? É, agora a gente tem um convívio dentro do grupo do curso, né, que a gente faz, de várias pessoas fazendo, e mais do que fazendo telemedicina, pensando nisso, né? uhum, Porque mais você faz, aí você começa a pensar sobre aquilo e cada pessoa tem uma experiência diferente que pode contribuir com a experiência do outro no futuro. Então, isso é muito legal. A gente vai ser influenciado por quem está próximo de nós. Então, o que a gente pode fazer é escolher quem está próximo de nós, mas não é. se a gente vai ser influenciado ou não. Isso é uma lição de vida até, né? Para outros assuntos e outras coisas também serve bastante, né? A gente tem que estar andando com pessoas que têm um pensamento, né, para frente, né, positivo, né, para a gente evoluir. Se a gente ficar andando com pessoas que são só negativas, né, a gente vai ficar para trás também. E Marcelo, quando como você se adaptou, né, à questão da teleconsulta sem o exame físico? Você falou até que não era uma objeção tão grande, né, mas existe alguns pontos, né? Como foi essa sua adaptação? Eu acho que foi tranquila,
porque eu já tinha uma percepção. Eu sempre gostei muito do exame físico. Eu acho que, além de importante, é bonito. A gente gosta de comparar o que a gente pensou na anamnese com o que a gente encontra no exame físico. O exame físico é um ótimo teste para a Uhum. gente buscar informações que reforçam ou afastam a gente das ideias que a gente teve na história clínica, né? Uhum. Mas mesmo antes da telemedicina, eu já percebia que a grande parte, a grande maioria dos meus diagnósticos saíam na história. E menos vezes o exame físico fazia vamos dizer assim, uma modificação importante ou radical daquilo que eu tinha pensado na história. E isso é Uhum. algo que está, inclusive, na literatura médica, né, de que uma história bem executada, ela te permite mais do que 85% dos diagnósticos em algumas situações. E eu percebo isso na minha rotina no consultório presencial, que o exame físico é importante, mas poucas vezes ele causa um grande impacto no diagnóstico, no sentido de modificar o diagnóstico. Então, Uhum. essa não era uma objeção que eu tive, e eu confirmei isso com a telemedicina, porque, na maioria das vezes, a gente consegue dar uma boa orientação, prescrever, escolher os exames quando os exames são necessários, e além disso, na telemedicina, não é que a gente não vai fazer nada do exame físico, né? Isso é outra coisa que você sempre fala. A gente vai Uhum. ter primeiro, mesmo sem equipamentos, condição, no meu caso, de ver o paciente falando, portanto, ver o paciente respirando, ver sinais de conforto ou desconforto respiratório, ver o estado geral. É muito frequente hoje que pacientes tenham em casa oxímetro, é, consegue medir frequência cardíaca em casa, a gente consegue, olhando na conversa, ver a frequência respiratória. Então, não é uma ausência completa do exame físico. Naquelas Uhum. situações, em telemedicina, que eu percebia que o exame físico me parecia assim, absolutamente crucial, combinava um retorno no consultório para complementar essa avaliação. Mas a minha experiência foi a mesma com presencial. Poucas vezes o exame físico modificou radicalmente o que eu tinha pensado na história. Geralmente ele reforça o que você pensou na história. Uma vez ou outra traz informações a mais, e então Uhum. a gente não pode descartá-lo. Mas a gente consegue muito bem perceber em quais situações isso provavelmente vai ser fundamental ou não. Certo. E inclusive, assim, a questão da anamnese, né, ela que vai definir, né, os pontos até do exame físico que a gente, vamos dizer, no presencial, vai executar ou não, né, porque a gente por exemplo, um pronto-socorro, o médico tem que ter uma certa rapidez para decidir, né, que pontos do exame físico ele vai querer fazer. Ele não vai fazer o exame físico completo, ele vai basear o exame físico dele na anamnese, então vai ser um exame físico objetivo. Mas o exame físico vem para corroborar ou refutar alguma coisa que você pensou lá na anamnese, né? Então, até no livro do Porto, né, um dos livros aí de semiologia, ele comenta, né, que cerca aí de 70% das ocasiões se chega da hipótese diagnóstica apenas com anamnese, né, e acertada, né? A gente tem até, hoje em dia, tem muitos artigos também que com o advento dos exames complementares, começou a se comparar, né, achados do exame físico com exames complementares e muitas manobras semiológicas se mostraram muito ineficazes, né, com baixa sensibilidade e baixa especificidade para alguns achados, né? E um exame complementar acabou mostrando essa diferença, né? Mas isso é uma questão, né, daí da semiologia. Eu também gosto do exame físico, porque ele traz aquela proximidade com o paciente, né? A gente tem aquela questão do tocar, né, na pessoa, né? Mas quando a gente tem aqui na telemedicina a questão da ausência do exame físico, o paciente também já sabe disso, né? Então ele não tem nenhuma frustração por não ter o toque, né, vamos dizer, né, do médico no paciente. E uma das principais coisas que os pacientes desejam, né, tanto no presencial quanto no online, é que ele seja visto, escutado, né? E eu acho que a telemedicina traz uma boa escuta também do paciente, porque a gente precisa da anamnese, né, fundamentalmente. Então você tem que ter uma escuta qualificada, né? Então a comunicação também na telemedicina é importante, né? E a gente precisa se capacitar
para esse tipo de atendimento, né? Que é a comunicação um pouco diferente. E, E eu Marcelo, tenho percebido, Asdrubal, em relação a isso, só para complementar, uhum, que pela falta da possibilidade do toque e de dar esse conforto, esse suporte físico, né, que é super importante na consulta médica, eu percebi comigo e com muitos outros colegas médicos que essa impossibilidade gerou até uma preocupação maior em realmente escutar, em realmente dar um suporte, talvez até além do que você precisaria dar numa consulta presencial, né? Isso gerou também, na maioria dos pacientes, se não em todos ou quase todos, satisfação com a telemedicina, porque eu acho que os médicos, ou grande parte dos médicos, decidiram entregar algo a mais ali na história, na escuta, na anamnese, pela falta do toque e do exame físico. Eu achei isso um fenômeno muito interessante. até para compensar também algumas questões da comunicação não verbal, né, que você tem, porque quando você está de frente para a pessoa, para o paciente, você tem uma visão mais de todo, né, da pessoa, né? E aí, quando você está numa câmera, já limita, né, a uma tela pequena. Se a gente vai para uma ligação por telefone, você já perde várias coisas da comunicação não verbal, né? Você vai ficar só com a vocalização, né, com a fala do paciente. E se você for para um chat, aí você perde muito mais, né? Então, até eu, particularmente, eu já vi algumas empresas que estão oferecendo serviços de atendimento telemedicina, desde videochamada até chat, né? Eu acho um chat muito ruim, né? Talvez, às vezes, eles justificam, mas é para uma questão de... Às vezes a pessoa está precisando de uma questão mais administrativa, né? Um atestado para fins de isolamento, alguma coisa assim, né? Por causa desse momento que a gente está vivendo aí, mas eu acho que a teleconsulta, né, é fundamental, fazer em videochamada, né? Em videochamada eu acho melhor. Até como você falou, né, dá para avaliar o estado geral do paciente, né? Aqui na câmera, né, a gente está com boas câmeras, né, a iluminação está legal, né? Dá para ver que a pessoa está corada, né? Dá para ver que está hidratada, está lúcida, orientada no tempo e espaço, com algumas perguntas, né? Então tem bastante coisa que realmente, com boa vontade, dá para você coletar, né, o que você faria também no exame físico. E a tecnologia tem avançado, né, Marcelo, também. A gente já tem aí os estetoscópios digitais que vão, né, vão daqui a pouco se popularizar ainda, não é algo muito do dia a dia, né, mas que eles transmitem o som à distância, né, então a tua ausculta pulmonar, cardíaca, né, vai poder ser feita, né, também à distância, né. E hoje, né, você tem utilizado a telemedicina aí, né, na prática, no seu dia a dia, no seu cotidiano, né, com segurança, né? Agora a gente tem também a resolução do Conselho Federal de Medicina, né, que trouxe mais clareza aí, né, nessa questão de como fazer, né? E você realmente conseguiu ampliar os seus atendimentos utilizando a telemedicina no seu dia a dia? E Olha, quantas consultas você, mais ou menos, em porcentagem, você acha que aumentou no seu dia a dia aí, utilizando também a telemedicina? eu acho que nesse período que a gente passou, em alguns meses, eu tive mais atendimentos de telemedicina até do que atendimentos presenciais nos picos da doença, né? Isso aconteceu, mas foram em meses específicos. Por exemplo, janeiro desse ano, agora 2022, o número de consultas por telemedicina que eu fiz foi muito grande. Hoje, com a melhora dos índices, por enquanto, eu tenho percebido que isso diminuiu um pouco, né, o número de consultas por telemedicina, mas eu tenho percebido que muitos pacientes querem continuar fazendo consultas por telemedicina. Eu vejo dois principais motivos. Ou ainda em situações de síndrome gripal, em que isso ainda faz sentido, o isolamento, ou até pacientes que passaram por uma consulta por telemedicina antes e gostaram e querem continuar buscando esse tipo de atendimento, né? Além do que, a consulta por telemedicina permite uma urgência, né? Uma rapidez que nem sempre a consulta presencial permite, né? Então, permite ao médico decidir trabalhar em alguns momentos do dia, em dias que talvez ele não tivesse no consultório, né? A maioria das consultas que eu faço por telemedicina eu faço na minha casa. Uhum.
claro, cada um organiza da forma como fica melhor. Ó, se você quer ter um dia em que você não tem consultas, você tem toda a liberdade de não agendar aquelas consultas, mas você pode também ter uma pequena parte do dia aberta para os pacientes te encontrarem e agendarem consultas por telemedicina com você, independente de onde você esteja, né? Então, isso me pareceu muito legal. E aí, com os pacientes procurando dessa forma, o que aconteceu é que eu passei a ter a possibilidade de atender pacientes em dias em que eu não estaria no consultório. Então, essa foi a grande mudança. Eu não fiz uma contabilização para te falar a porcentagem, né? É, mas eu passei a ter consultas em dias em que eu não estaria no consultório. E acho que isso é a grande diferença. E a questão do acesso, né, para os seus pacientes, né, principalmente aqueles pacientes que já são conhecidos, né, isso é muito bom, né, porque quando o paciente precisa de alguma situação e ele consegue falar com o médico dele, né, que acompanha ele, isso fortalece os vínculos, né, e agora quando ele não consegue, ele vai ser obrigado a procurar outro colega, outro médico, Ou pronto-socorro, né? ou pronto-socorro, né? Ele precisa resolver a situação dele, né? E aí isso pode enfraquecer um pouquinho o vínculo, né? Então a gente tem a telemedicina como uma aliada, né, nessa continuidade, nessa relação médico-paciente ser até fortalecida, né? Assim que eu vejo também. E teve uma E a coisa questão. que fez muita diferença para mim, que a minha, a minha, meu maior foco na cessação do tabagismo, né, em ajudar as pessoas a parar de fumar, foi vindo junto, começou um pouco antes da questão da telemedicina, mas depois foi vindo junto, e hoje eu não consigo pensar os meus programas de atendimento do paciente que está querendo parar de fumar sem a telemedicina, porque é, tem bastante comprovação na literatura de que o paciente que vai parar de fumar, muitas vezes precisa de um atendimento mais intensivo do médico, né, ou do profissional que vai atender. E nem sempre é fácil o paciente, por exemplo, fazer uma consulta por semana no consultório. Alguns pacientes são de longe, de outra cidade, e a telemedicina abriu a possibilidade de, nesse programa de acompanhamento mais intensivo do paciente que fuma, de eu fazer algumas consultas no consultório para examinar o pulmão, ver como é que estão as coisas, buscar outras doenças ali que são causadas ou favorecidas pelo cigarro, e depois grande parte da conversa pode ser feita por telemedicina, né? Uhum. Mas como você falou, não poderia ser feita só por telefone ou por chat, né, mensagem. Então essa possibilidade de olhar, ver a resposta da reação da pessoa e a pessoa ver a nossa reação, isso entrou nos meus programas de cessação do tabagismo de forma assim, que não tem como tirar mais. Isso, né, é uma modalidade da telemedicina, né? Porque todo mundo está muito focado na questão teleconsulta, mas aqui você pode aliar a consulta presencial, o retorno e aí o telemonitoramento, que é acompanhar o paciente por algum motivo, né? No caso, cessação do tabagismo, por um período de tempo, né? À distância, né? E mesclando a distância com o presencial, né? E, Isso eu posso e marcar, isso é uma coisa que eu tenho feito, eu posso agendar uma dessas consultas no dia em que eu marquei com o paciente para ele parar de fumar, né? uhum, sim, Quando antes a gente no consultório marcava um dia e ficava torcendo de longe, como será que o paciente está, uhum, como que as coisas estão. Agora a gente marca a consulta naquele dia, no dia seguinte em que o paciente parou de fumar, e aí talvez seja um momento mais difícil ali de abstinência, e a gente tem a oportunidade de realmente diminuir a chance de uma recaída, porque estando ali com o médico na sua frente, o paciente vai tirar dúvida, a gente vai poder intervir em alguma dificuldade que o paciente tenha. Então, é muito valioso isso, é muito valioso. Eu tenho certeza que em outras especialidades, cada um, se olhar para isso, cada médico olhando para isso, vai encontrar uma aplicação muito importante da telemedicina. Uma coisa que eu percebi em algumas especialidades foi assim, dos médicos daquela especialidade imediatamente refutarem a telemedicina como, na minha especialidade, isso não é possível, né? Tem algumas uhum. especialidades em que isso é mais desafiador, eu concordo, oftalmologia, né? Que tem muito procedimento para ser feito na consulta e na primeira consulta, mas a minha proposta, assim, quando eu converso com colegas de outras especialidades, pensa o que é possível fazer
e Aham. encontre uma forma de depois você complementar isso sempre que for necessário. Então, é olhar para o que dá para fazer, e a gente só vai ter ideias boas se a gente olhar com esse olhar do que é possível, né? Uhum. Eu acho isso muito importante, para mim foi muito importante. E essa questão que você falou, né, do tratamento na cessação do tabagismo, é que a gente combina com o paciente, ó, olha, você vai estabelecer uma data, né, que você quer parar de fumar, né? Às vezes essa data não é possível dele vir no seu consultório, né, mas de você fazer uma interação com ele por telemedicina, que pode ser uma interação de 15 minutos, 30 minutos, às vezes, né? E você vai conseguir encaixar na tua rotina do teu consultório e esse paciente vai se sentir acolhido, né? Isso eu tenho certeza que vai ajudar muito aí também no sucesso terapêutico do paciente e fortalece o vínculo, né, da relação médico-paciente, que é algo que o Telo, né, gosta muito também, né, desse tema, né? Eu também gosto, né, da relação médico-paciente e é muito importante que a gente, né, utilize a telemedicina de forma favorável para melhorar isso, né? E Marcelo, na questão da cessação do tabagismo, por exemplo, né, nós, os médicos, né, clínicos, eles têm a renda deles vem da consulta médica, certo? Mas com a questão de um telemonitoramento, por exemplo, eu vejo que você pode oferecer isso como um serviço além da consulta, né? Você pode agregar, né, ao teu consultório, à tua clínica, ao teu dia a dia, mais um serviço, né, que você não tinha antes, né? Você só tinha consulta, né? Em relação à consulta, esses serviços assim de telemonitoramento, como você vê a questão da remuneração médica? Você acha que interações por telemedicina tem que ser um valor menor do que no presencial? Como você enxerga? Que deve ser igual? Isso, desde o começo, quando eu fiz minhas primeiras consultas por telemedicina, eu nem cheguei a cogitar a ideia de ter um valor menor do que minha consulta presencial. Eu vi que isso era uma discussão, eu sei que tem pessoas que consideram que deveria ser menor, mas eu também vi pessoas que consideram que deveria ser maior, né, por uma série de motivos. Eu achei que o mais justo e o mais correto com todo mundo envolvido era que tivesse o mesmo valor da minha consulta presencial. Se por um lado não tem o momento do exame físico, não tem a necessidade da estrutura do consultório e tal, né? Por outro lado, tem uma necessidade mínima de estrutura, então comprar uma webcam boa, ter um computador seguro, uma internet boa. E não é só isso. Acho que tem duas coisas importantes. A responsabilidade é a mesma, né? Então, você não tem menos responsabilidade por aquela consulta se você fez a consulta online. Você tem a mesma responsabilidade médica que você teria numa consulta presencial. A outra coisa é a questão da disponibilidade. Então, a nossa disponibilidade é valiosa, é valiosa. Eu sempre gostei de estar disponível para meus pacientes e daqueles pacientes que precisavam de um contato comigo fora do meu período no consultório, eu oferecer esse contato. Isso sempre fez parte da minha vida e isso não me incomodou. Mas quando você começa a atender mais pessoas, isso passa a tomar uma parte importante do seu tempo. Então, eu considero hoje assim, a nossa eu nunca gostei e não gosto de pensar que a nossa disponibilidade tem um preço, mas ela é muito valiosa. Uhum. Então, se eu ofereço para o meu paciente, além da consulta presencial ou por telemedicina, um acompanhamento em que ele tem acesso ao meu WhatsApp, a gente pode conversar, trocar ideia, tirar dúvida, verificar a evolução, mudar a rota se não estiver dando certo, né? Ou confirmar que as coisas estão dando certo. É claro que isso para o paciente é valioso. Eu acho que muitas vezes, eu mesmo pensando, quando eu fui paciente, quando alguém da minha família foi paciente, uma das coisas mais difíceis é quando a gente tem uma dúvida, a gente já saiu da consulta com o médico e a gente não sabe como responder essa dúvida, né? E Uhum. isso porque somos médicos. Imagina as pessoas que não têm aquela formação vão ter mais dificuldade de buscar essa informação, né? Então, Sim. eu acho que a consulta por telemedicina precisa ter a remuneração igual à consulta presencial,
até porque, em média, eu gasto mais tempo, gasto não, dedico mais tempo na telemedicina. Como eu falei, eu reforço mais a história, eu checo mais vezes aquilo que eu estou entendendo para ter mais segurança, porque quando a gente está presencial, a gente tem esses outros dados não verbais que você comentou, que reforçam nossas hipóteses. Então, na telemedicina, eu dedico mais tempo. Depois a consulta acaba, Uhum. eu paro, registro no prontuário com calma, vamos fazer a receita, envia a receita, confirmar se a receita chegou, se restou alguma dúvida. Então, acaba sendo um atendimento de mesmo tempo ou até mais. Então, acredito que não deva ter uma remuneração menor. Eu tenho muita segurança disso. Uhum. Eu também concordo nesse ponto, né? E felizmente, né, a legislação que está para sair também via Congresso Nacional, que já foi aprovada na Câmara de Deputados, ela também fala sobre isso, né? Que o justo é que a remuneração seja a mesma, né, do atendimento presencial para o teleatendimento também. E a resolução do Conselho também fala sobre isso também, deixa claro que o atendimento por telemedicina deve ter a justa, né, contrapartida, né, pelo serviço prestado, enfim. É importante essa visão, porque a responsabilidade é a mesma, né, os ditames éticos são os mesmos, né, você vai, às vezes, também vai dar um retorno para esse paciente, né, e você pode fazer esse modelo, né, que no caso o Marcelo aplica, né, no dia a dia, e eu também, que é o modelo do consultório híbrido, né, você pode utilizar a telemedicina, por exemplo, para fazer o retorno do paciente, ou o inverso, né? O paciente é de longe, né? Ele quer fazer uma consulta contigo, ele pode fazer uma primeira consulta para você fazer uma anamnese, às vezes até determinar alguns exames complementares que ele já pode trazer na consulta. Porque a gente sabe que algumas especialidades, mesmo no presencial, fazendo exame físico, tem alguns exames complementares que são, assim, sempre, vamos dizer assim, pedidos, né? Fazem Já parte do exame físico, né? praticamente fazem parte, né? Não tem mais escapatória ali, né? Então, você numa anamnese já identifica, né, que o paciente tem um quadro aí de uma DPOC, uma asma, né? Provavelmente você vai solicitar ali uma espirometria, né, para fazer o acompanhamento desse paciente, né, um exame de imagem. Aí ele pode já vir pronto também com os exames, né? Então, eu acho que a ideia, né, do híbrido é muito interessante, né, para o nosso dia a Sabe, dia. Asdrubal, em relação ao híbrido, eu Uhum. percebi de alguns colegas que não têm consultório próprio e alugam uma sala, né? Alugam uma sala por período. Uhum. Olha a diferença que pode ter no dia a dia profissional desse médico, porque se você pode estar a semana inteira disponível por telemedicina na sua casa, se você quiser. Uhum. E eu acho importante você ter um lugar, você pode ter um período na semana ou dois, você que vai definir isso, para fazer o híbrido e atender os retornos ou atender esses pacientes complementar a telemedicina no consultório presencial, mas sem precisar alugar 5, 6, 8 Horas, né? períodos por semana, por hora. Então, Uhum. isso pode, eu acho assim, simplificar tanto burocraticamente como financeiramente, pode simplificar e tranquilizar a forma como esse médico gerencia o negócio dele profissional, né? Não Uhum. precisando estar todo dia numa clínica, alugando uma sala, pagando por isso. Uhum. Mas pode estar o dia inteiro, a semana inteira, com horário de telemedicina nos momentos que forem convenientes. Então, isso é muito interessante. Ele pode também fazer uma gestão da agenda dele, otimizar a agenda, né? Por exemplo, um exemplo que eu gosto de falar é assim, você tem uma agenda até às 6 horas, né? Mas o paciente das 17 horas, já 10 horas da manhã, ligou falando que não vai poder ir naquele dia. Então, nesse tempo, né, nesse interim, de repente, consegue falar com alguns pacientes, né, e pode encaixar um paciente de telemedicina naquele horário que o paciente não viria, né, aquele primeiro paciente não viria. Então, você consegue otimizar, né, a tua agenda para não deixar horários ociosos, né? Então, a telemedicina tem essa vantagem também para ajudar na gestão do consultório. Veja também, como você falou, né? Economia, né? Você reduzindo horários, né, de coworking, porque você vai fazer algumas coisas por telemedicina e outras presenciais, né? A gestão da agenda.
Então tem esses benefícios também. A telemedicina, ela é uma ferramenta, né? O pessoal acha que às vezes a telemedicina vai substituir, tem esses mais reativos assim. Não, ela é uma ferramenta, né? Uma ferramenta muito boa para o paciente, dá mais acesso, e muito boa para o médico também, para o dia a dia dele. E você já tem alguma história assim que te marcou mais, né, do uso da telemedicina aí no teu dia a dia, depois que você A, começou a utilizar? a história que mais me marcou foi de uma paciente que já mora no Canadá há muitos anos, e ela marcou uma teleconsulta comigo. Ela estava lá, mas ela morou aqui na região por muito tempo, então quando ela precisou, ela procurou mais ou menos perto da cidade onde ela morava, aqui em Campinas, perto, em Limeira, era outra cidade. Uhum, E eu fiz o atendimento com ela lá, mas ela já estava programada a viajar para cá, porque ela ia passar um procedimento e tal. E depois eu fiz o atendimento dela presencial no show. consultório em Campinas. Uhum. E não vou dar detalhes assim da situação, a situação toda Sim, me claro. marcou muito, a questão do diagnóstico e alguns desdobramentos foram muito marcantes, mas não vou compartilhar aqui. Mas foi muito interessante atender uma pessoa que estava em outro país, depois atender ela no meu consultório, e ela me Uhum, trouxe um livro lá da região onde ela mora, das paisagens. Foi muito marcante, assim, ficou gravado. E ela voltou para o uhum, Canadá, e aí depois, mesmo agora, porque depois a situação clínica dela, a gente percebeu que foi para um outro caminho fora da minha especialidade, e mesmo uhum, agora, ela não precisando mais do meu atendimento nessas últimas semanas e meses, eu tenho acompanhado como que as coisas estão indo. Ela me considera assim alguém importante para ela me contar como as coisas estão indo lá, o que que os médicos de lá estão falando. E eu também quero saber porque eu fiquei envolvido na história. Então foi a uhum. situação mais marcante para mim até agora, foi essa. Algumas outras coisas interessantes assim de eu acho que de dificuldades tanto nossa com a tecnologia como dos pacientes e familiares com a tecnologia também, né? E eu até com alguns colegas na minha família que são médicos e fora da minha família que vão começar a fazer telemedicina, eu sugiro, ó, faça testes, pense em planos B, porque pode acontecer de naquele Uhum. momento não ter internet, pode acontecer de a câmera não ligar naquela hora. Eu já passei por algumas dessas situações, mas o que é interessante é que em nenhuma a consulta ficou impedida. Uhum. Em todas a gente conseguiu encontrar uma forma de fazer. Mas tem a ver com aquilo que eu disse, do olhar que a gente dá para a coisa, né? Se eu olhasse, vamos lá, mas acho que vai ser complicado fazer a consulta online, se dá um problema com a internet, eu não vou ter o que fazer. Não, eu fui com o olhar de vamos resolver se acontecer algum problema e eventualmente alguma coisa acontece. Sim. E estando com esse olhar positivo em relação à ferramenta, me pareceu muito tranquilo da gente encontrar saídas para as dificuldades que aparecem. É legal. Como eu falei, telemedicina exige muito da criatividade, né? A gente, agora mesmo, né, na nossa live, o Instagram caiu. Por algum motivo caiu, aí vamos seguir, estamos aqui no YouTube, É isso aí. né? Aí vamos embora, né? E então, né, Marcelo, agora que a telemedicina está regulamentada, né, a gente fica com mais segurança, né, de fazer a telemedicina no nosso dia a dia, né. A gente, né, nós que já estamos aí há 2 anos nessa caminhada, a gente já vislumbrou, né, que isso ia se tornar permanente, né, e agora, né, se confirma aí com a resolução do Conselho Federal de Medicina, com a legislação que está saindo, né, isso para nós é muito importante, porque nós apostamos em algo, né, novo, na inovação e estamos colhendo esses frutos agora, né? E Marcelo, você quer deixar alguma mensagem aqui pro pessoal e também depois falar aí como o pessoal pode te encontrar nas redes sociais, acompanhar o teu trabalho? Claro, eu acho que em relação a uma mensagem, o que eu falaria é que os médicos e as médicas que ainda não foram olhar para a telemedicina como uma possível parte da sua rotina profissional, façam isso. Claro que vocês têm todo o direito de escolher se vão ou não usar essa ferramenta, mas a minha sugestão é que vocês olhem para isso, que nem eu lá atrás decidi olhar, tinha algumas preocupações, tinha
receios. Minha impressão é que a maioria de vocês, de nós, vamos achar a telemedicina algo gostoso de fazer. Eu gosto muito hoje de atender online. Eu vejo que os pacientes gostam de atender online. Eu não tenho até hoje nenhuma história negativa para contar no sentido de que a teleconsulta gerou um problema que a gente não pôde resolver. Então, pelo contrário, acho que foi mais solução. Geralmente foi mais solução. Então, que olhem para isso como algo que é agradável de fazer, que te permite, e é muito importante, a gente não falou sobre isso hoje, te permite ser encontrado pelos pacientes, porque você estar disponível mais dias na semana é fundamental para muitos pacientes. Tem vários pacientes que estão em situações que precisam de um atendimento hoje ou amanhã, né? E na minha rotina, por exemplo, eu não estou no consultório todos os dias, mas eu posso ter alguns períodos do dia disponível. Então, isso vai melhorar, acho que a parte financeira da nossa gestão profissional, melhora o acesso do paciente a nós, a gente é mais visto. Então, é que vocês encarem isso como algo bom, e estudem isso, porque ter pessoas que já estão na nossa frente, né? No meu caso, é você, Azulu, que quando eu comecei já estava escrevendo livro sobre isso, já tinha feito muitas consultas online, já tinha passado pelas dificuldades, né? Então, ter alguém que está na nossa frente, no meu caso, quem está na minha frente é você, eu olho para você e falo, olha, é seguro, se eu tiver dúvidas, eu tenho a quem recorrer, eu vou aproveitar a experiência dessa pessoa, então isso é muito importante, conviver com pessoas, ajudar pessoas que estão atrás e ser ajudado por pessoas que estão na frente, isso é muito legal. Quem quiser me encontrar, procurando meu nome é difícil, talvez não sei se está em algum lugar, na chamada aqui da live ele está, vai... Cristiano, escreve o nome dele ali no chat, por favor. Isso, põe no chat, Cris, por favor, se colocar no Google vai me encontrar, com certeza. Eu tenho o meu perfil no Instagram, que é Dr. Marcelo Schweller, da forma como a Cris vai colocar aí, e estou à disposição para a gente conversar, trocar ideia e muito satisfeito de fazer parte desse movimento da telemedicina. Obrigado, Marcelo, muito obrigado por ter aceitado o convite, né, por a gente estar aí nessa manhã batendo um papo. É sempre uma satisfação conversar contigo. A gente também, né, aprende muito com você, principalmente nas questões aí também de relação médico-paciente, né, essa tua tranquilidade que você passa também, né, na sua fala, né, dá muita segurança, né, quando você fala assim, presta atenção, né, não esqueço da aula que eu te convidei para dar uma aula aqui para o curso de medicina da UNO Chapecó, foi incrível aquela aula, né, você falou, eu vou falar em 20 minutos aqui e tal, deu 20 minutos cravado no relógio, eu falei, que aula excelente, e passou toda a informação que queria, né, e impactou lá nos meus alunos, né, muito positivamente, tá, Marcelo? Muito obrigado mesmo por essa, né, disponibilidade, parceria, né, atenção e carinho, né, que você tem aí também conosco aí, pela amizade que a gente tem. Eu que E agradeço. tá certo, né? E então, pessoal, como o Marcelo falou, né, é importante a gente também se capacitar. A telemedicina é uma ferramenta, assim como quem, né, faz cardiologia e compra um equipamento de ecocardiograma tem que aprender a utilizar aquele equipamento, né? E um ginecologista, obstetra que comprou ultrassom tem que aprender a manusear o equipamento. E a telemedicina também é assim. A gente precisa se capacitar, tá? Então, diante disso, né, a gente está fazendo aí um evento, tá, um workshop Telemedicina na Prática, um evento 100% online gratuito, que vai ser agora, né, a partir do dia 30 de maio, que vai iniciar esse workshop, e quem quiser se inscrever, o link está aqui na bio, né, ou na descrição nesse vídeo, tá? Então, clica aqui no link, se inscreva agora para participar do evento Workshop Telemedicina na Prática. E toda semana faço lives aqui no YouTube, no Instagram. Você pode enviar suas perguntas no direct lá do Instagram e a gente tem nosso podcast Perguntas e Respostas, onde a gente faz isso toda segunda-feira para responder as perguntas enviadas. E gostou do nosso material? Compartilhe aí com seus colegas, compartilhe com quem já está aí observando a telemedicina, quem já te perguntou, né?
vamos fazer um movimento, né? Cada vez mais médicos e médicas aí se movimentando, conhecendo a telemedicina e assim a gente vai levar mais informação e saúde para a população em geral. Então, pessoal, muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Até mais, pessoal. Valeu, gente.